A minha sobrinha foi achada depois de 4 dias de desaparecida. A gente já estava em choque, procurando por conta própria em todos os lugares. Já fazem 10 anos que tudo isso aconteceu e até hoje eu brigo, eu luto pela alma da minha sobrinha. Na minha família ninguém me dá ouvidos e é por isso que eu vim até aqui, abrir a boca, contar pra todo mundo. Eu espero de todo o meu coração que todo mundo saiba que essa história chegue lá, chegue na minha família, que todo mundo que é do convívio da gente, que é da minha cidade, saiba quem é a pessoa. Eles realmente reconheçam a minha irmã, reconheçam o meu cunhado, que eu não posso chamar essa pessoa de cunhado. A minha sobrinha foi achada depois de 4 dias, já não tinha mais vida, o corpo dela estava todo mexido, é que vocês conseguem me entender. Deram tudo que queria fazer com ela e depois finalizaram com ela. Criança de 7 anos de idade, completamente amorosa, doce, delicada, fofa, linda, gente, linda, perfeita. Levamos 2 anos para conseguir ter uma vida mais ou menos normal. Minha irmã ficou em choque, entrou em depressão. O marido dela ficava ali todos os dias tentando levantar ela, falava para ela que ela ia engravidar de novo, que eles iam ter outros filhos. A gente achava que ele estava ali fazendo tudo o possível para poder amenizar o sofrimento da minha irmã. 8 meses depois de tudo isso que aconteceu com a minha sobrinha, os pais do marido da minha irmã, ele morava fora do Brasil, então ele acabou indo morar lá também, levou minha irmã. E na época minha mãe deu força, falou que seria bom para ela, conhecer lugar novo. Talvez ela esqueceria um pouco da dor, viver uma vida nova, conhecer novas pessoas, que para ela faria muito bem. Minha irmã chegou a falar pra gente que ela não queria ir, que ela não queria ficar afastada da gente durante esse tempo, que ela queria continuar com a gente, mas a minha mãe deu força pra ela ir, porque o tempo que ela tava ali, ela tava em muita depressão. E ela foi, gente. E a gente ficou tentando seguir a vida, mesmo com muita dificuldade, tava difícil pra ir trabalhar, tava difícil pra respirar. As cenas que a gente viu, que a gente viveu, eram muito fortes. A imprensa não deixava a gente respirar, muita gente em cima, muita gente perguntando, todo mundo queria saber, e a gente não tinha resposta. Fiquei 3 anos sem ver a minha irmã, que houve um período no meio desses 3 anos, que o marido dela ligou pra minha mãe, disse que era pra minha mãe ir pra lá, porque minha irmã estava muito mal. Tava fazendo uso de muito remédio controlado. A médica passava pra ela uma dosagem, ela tava tomando 2, 3 vezes mais a dosagem, e ele tava com medo dela fazer alguma besteira e chamou minha mãe pra poder ir pra lá. A mãe começou a se preparar financeiramente pra ir, e no mesmo mês que ele ligou novamente dizendo que não era pra minha mãe ir, porque minha irmã já tava bem, e se a minha mãe fosse, não ia até onde a minha mãe ficar. Então a minha mãe desistiu de ir, mesmo porque minha mãe não tinha dinheiro pra pagar o hotel pra ficar lá. Ele já tinha deixado claro que minha mãe não poderia ficar lá na casa da mãe dele. Minha mãe começou a interrogar minha irmã, vem, a gente quer te ver, já tem 3 meses, já que eu não posso ir pra aí, vem pra cá você. E a minha irmã veio. Quando a gente bateu o olho nela, que a gente foi buscar ela no aeroporto, a gente não a reconheceu. Magra, batida, olhos fundo, olheira. Ela saiu pesando mais ou menos uns 70 quilos e voltou com uns 45. Foi aí que ela fez uma revelação pra mim, ela me contou algo que mudou a minha vida pra sempre. Minha irmã, quando saiu de casa pra ir morar fora, pesava por volta de uns 70 quilos e quando ela voltou, ela estava com mais ou menos uns 45 quilos. O que a gente não entendeu, porque o marido dela em momento nenhum passou essa situação pra gente. Chegou a comentar assim durante aquele período de 3 anos que ela ficou longe. Ela estava muito mal, inclusive a minha mãe ia pra lá. E novamente ele ligou dizendo que a minha irmã já estava ótima, que já tinha se recuperado e que estava passando muito bem. A minha irmã também nunca mais conversou sobre o assunto da minha sobrinha com a gente. E a gente evitava falar no assunto porque doía tanto pra ela quanto pra gente. Que nessa volta dela, quando a gente foi buscar ela no aeroporto, ficou com a gente durante 15 dias. Durante 15 dias eu via minha irmã fazendo uso de remédio controlado todos os dias, o tempo todo. A minha irmã não ficava, tipo, meia hora sem tomar algum comprimido. Foi exatamente um dia antes dela ir embora, dela voltar pro país que ela tava morando. Ela se dopou de tanto remédio. Ela acabou me contando que quem fez tudo aquilo com a minha sobrinha foi o marido dela. Gente, eu dei vários sacodes nela, perguntando ela o que tava acontecendo, acorda, como assim foi ele, explica direito. Ela começou a me falar coisas que realmente batiam exatamente com a situação. E eu comecei a entender realmente que tinha sido ele. Chamei ela pra gente ir na polícia, falei, vamos na polícia, vamos gritar, vamos fazer um escândalo. Quando foi que você descobriu isso? Ela contou que descobriu no exato momento que ela saiu, que ela entrou no avião. Ele confessou pra ela. E aí, gente, eu comecei a ficar, foi com raiva dela, não dele mais. Comecei a sacudir ela e perguntar por que ela ainda estava com ele. Ela disse que ele ameaçou ela, inclusive ele disse que ela não podia voltar pro Brasil. Ele ameaçou ela, disse que o que aconteceu com ela, que aconteceria com a minha sobrinha, aconteceria muito pior com ela. E ele, inclusive, ameaçou também a minha filha. E ela, por medo, acabou continuando com ele e continua com ele até hoje. E por conta disso, ela ficava o tempo todo só se dopando. Achei um absurdo, completamente um absurdo. Porque eu jamais teria medo das ameaças dele. Ele é bem influente, sim. Tem uma condição financeira muito boa. Posso dizer que 5 vezes, 6 vezes melhor do que a nossa. Mas eu acho, sinceramente, que pela minha sobrinha a gente deveria fazer o maior barulho que a gente conseguisse. Ela não deixou. No dia seguinte, eu não consegui dormir. Ela se dopou inteira de remédio e depois acabou dormindo. Como eu não consegui dormir, de manhã eu gritei, esperneei, fiz um escândalo, contei pra minha mãe, pro meu pai, ninguém acreditou em mim. Ela me desmentiu, falou que era mentira, que eu tava louca, que de onde que eu tinha tirado tudo aquilo. Falou que ela não me falou nada. Nunca mais eu fui a mesma pessoa depois de saber dessa informação. Eu fui na polícia, eu dei parte, eu falei, gente, mas eu sozinha, não sou nada. Eles investigaram tudo que podiam já lá atrás e falaram que não acharam nada contra ele, não tinha mais o que fazer. Ele nem morava mais no Brasil nessa época. Quando eu descobri tudo, né, ele nem tava mais morando no Brasil. Se ele volta aqui, no meu país, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer com ele. A minha irmã continua lá, casada com ele.
entrando pra dentro dos remédios todos os dias, toda hora, pra poder não respirar perto dele, como ela disse. Continua casada com ele, porque minha irmã é uma moça muito bonita, muito elegante. Como ele mesmo disse pra minha irmã, ele precisa dela pra que ela pose nas fotos com ele, pra que ele se saia como bom samaritano que tem uma esposa bonita e chique do lado.